Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco aqui pelo nosso canal no YouTube. E hoje nós temos um assunto bem importante para o dia a dia do amigo produtor, da amiga produtora, que é o uso das leguminosas nas pastagens. E temos o prazer de receber aqui nos estúdios mais uma vez o Dr. Paulo Bardawil, que é pesquisador na área de floricultura, atua como consultor do Grupo Matsuda no desenvolvimento de novas cultivares e está com a gente para falar sobre esse assunto que é de interesse de muita gente, claro, né? A consorciação com leguminosas tem vantagens que a gente vai discutir aqui nesse bate-papo com o Dr. Paulo. Mas, em primeiro lugar, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Alessandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês, conversando sobre um assunto que eu considero da maior importância. Bom, quando a gente fala sobre a utilização das leguminosas nas pastagens, estamos falando da dieta do animal, né? Então, a minha primeira pergunta, eu acho que direto ao ponto, é essa mesmo, né? Como que as leguminosas, elas melhoram a nutrição, a alimentação do gado? De maneira bem simplista, né? Pelo teor de proteína que ela contém, né? Enquanto a gramínea tropical aí nossa tem aí em torno de 8 até 16%, chegando a, no máximo 18% de proteína bruta na matéria seca, né? A leguminosa tem em torno de 20 a 26%. Então só aí você já vê que tem um gap muito grande a mais de proteína oferecida para o animal. Proteína que é um dos nutrientes essenciais para o desempenho do animal. Que forma tecido, né? Vai formar tecido, vai formar músculo, vai formar carne no fim. Então seria uma maneira natural, a gente tem outros meios, né? Mas seria uma maneira natural de ofertar esse nutriente na dieta do animal. Além de ser natural, é uma maneira não finita, né? Verdade. Né? Porque é uma maneira sustentável, né? Ela não só contribui para a alimentação do animal, mas contribui também para a melhoria do ambiente, né? Que ela é uma fixadora de nitrogênio através de uma simbiose mutualística com bactérias do gênero Rhizóbio ou Bradyrhizóbio, né? Eles pegam esse nitrogênio do ar atmosférico e transferem para o sistema. A bactéria usa parte desse nitrogênio e 30% a 35% sobra para o sistema. Então, de 100, 150 quilos de nitrogênio fixado por hectare, 35% vai para o sistema. E a gramínea é uma grande consumidora de nitrogênio e ela vai aproveitar disso. O nitrogênio é como se fosse o combustível de crescimento da planta. Exatamente. Você falou bem. Nitrogênio é a gasolina. Você pode ter água, óleo no motor, tal, o carro não sai do lugar, porque não tem combustível, né? E é a mesma coisa, você pode ter fósforo, potássio, magnésio, molibdênio, zinco, boro, o que for, o pasto não sai do lugar, enquanto não tiver o combustível que é o nitrogênio. Agora, além desse benefício para a dieta do animal, né, da proteína que de fato o animal vai ingerir, em outros bate-papos aqui nossos, né, ou com os colegas também, os apresentadores, a Suelen, por exemplo, lembro de um benefício que o senhor já citou, que é para o próprio solo, né, a estrutura do solo, Sim. Por causa do sistema de raízes que tem a leguminosa, não é? Exatamente. As gramíneas têm um sistema radicular que a gente chama fasciculado. É um sistema radicular em cabeleira, superficial, explora 40, 45 centímetros, 90% está por aí, na superfície do solo. Enquanto que as leguminosas têm uma raiz pivotante, que é uma raiz profunda, que explora camadas mais profundas. Então ela faz duas coisas. Ela melhora a aeração, a estrutura do solo e também bombeia nutrientes e água das camadas mais profundas para a superfície, né? Então algum nutriente que está lá embaixo, alguma fonte de água que está lá embaixo, também vai para cima. Então são duas coisas assim bem benéficas para o solo, né? Agora, aproveitando o que você falou, só vou pôr um gancho aí. Naquele bate-papo com a Suelen, de tempos atrás, eu até fiz um comentário que o Dr. Walter estava lembrando aqui. Eu falei, nós estamos retrocedendo em pastagem no Brasil, né? Porque na década de 70, 80, nós tínhamos à disposição no comércio 30 cultivares diferentes de leguminosa. Então nós tínhamos uma gama, um cardápio de leguminosa muito grande para o pecuarista escolher. Eu quero uma trepadora volúvel, eu quero uma rasteira, eu quero uma arbustiva, eu quero uma subarbustiva. Hoje acabou, né? Nós perdemos essa capacidade de ter leguminosa no comércio, de usar leguminosa, não por culpa das empresas, não por culpa do pecuarista, mas por culpa de uma cultura nossa. Nós importamos naquela época cultivares prontos da Austrália, mas importamos não em quantidade pequena para experimentação, importamos em quantidade grande para comércio. E esses cultivares eram feitos para o clima, para o solo e para o manejo da Austrália.
Ok. Chegaram aqui, então começou, opa, isso não dá certo, e na verdade começou, o pessoal parou de trabalhar com leguminosa, pesquisa quase que parou com leguminosa, pesquisa com Rhizobium praticamente encerrou. Na época tinha um monte de empresas que faziam inoculantes, pararam, né? Uhum. Então nós retrocedemos no tempo, né? Hoje você vê aí no comércio tem 4, 5 cultivares e só, né? Muito limitado. Então nós precisamos retomar isso. É uma coisa difícil, mas precisa retomar. Esse tipo de dificuldade de assimilar o manejo, né, de um novo material ou uma nova proposta, estou lembrando aqui também dos nossos bate-papos, é algo que até materiais que a Matsuda lançou, passou, né? Por exemplo, citar aqui a MG5, que no comecinho, quando os produtores ainda não estavam a par ou não tinham um profundo conhecimento de como manejar corretamente, muita gente falou assim, não, esse material passa, né? Passa do ponto facilmente, mas era só uma questão de ajustar o manejo, saber colocar a quantidade ideal de animais, né? Então é necessário a gente ter um bom material e ter assistência técnica, ter esse trabalho de extensão para saber utilizar da maneira correta, então obter desse material o máximo que ele pode dar, né? O que você falou é perfeito. Junto com o material, você tem que ter um pacote tecnológico. Quer dizer, o material em si, ele é muito bom, mas você precisa saber usá-lo, né? Sim. Saber que contexto você vai usá-lo, que consorciação você vai fazer, que tipo de manejo você vai usar, que tipo de fertilização diferenciada você precisa pôr para alimentar, porque a leguminosa é uma planta do ciclo C3. A resposta dela à água, luz, calor, é muito diferente da gramínea. Uhum. Então, se você fizer um manejo de leguminosa com gramínea e manejar para a gramínea, você vai ter insucesso. Então, como você falou, você tem que adaptar todo o seu manejo, e o pacote tecnológico deve acompanhar essa informação, né? Dizendo, olha, você tem que manejar assim, você tem que pôr tal nutriente para a leguminosa ser favorecida, você tem que pôr tal nutriente ou tal manejo para que essa mistura dê certo e permaneça. Porque a intenção é que o pasto se perenize, né? Uhum. Você não quer ter um pasto que você tem leguminosa no primeiro ano, no segundo ano você não tenha, né? Uhum. Então, tudo isso tem que acompanhar, é o que você falou. Tem que acompanhar um pacote tecnológico, a informação. Agora, como equilibrar essa vida em conjunto, né, da gramínea com a leguminosa? Porque são plantas diferentes, que têm raízes, como o senhor comentou agora, diferentes, né, com perfis diferentes. Imagino que a questão da própria palatabilidade, dependendo de qual é a leguminosa implantada, como que o produtor pode fazer para equilibrar essa convivência e ter um pasto mais longevo? Isso é uma arte, realmente, como você falou, é uma arte, né? Você tem que fazer várias coisas, por exemplo, parte da inoculação, por exemplo. A leguminosa forrageira nossa, ela é promíscua em Rhizobium, né? Uhum. Quer dizer, que você plantou, ela se nodula, ela produz nódulo com qualquer Rhizobium que esteja no solo. Falando da Java, especificamente. Por exemplo, a Java. Okay. Ela nodula com a estirpe de Rhizobium nativa que está no solo. Okay. Só que essa estirpe de Rhizobium nativa no solo, ela é altamente competitiva, ela compete por sítios de infecção, mas ela é de baixa eficiência. Então ela coloniza rapidamente a raiz, mas os nódulos fixam nitrogênio muito pouco. A fixação é baixa. Uhum. Então você precisa ter o quê? Você precisa ter uma estirpe de bactéria que seja de alta eficiência. Okay. Só que quando você seleciona uma estirpe de bactéria de alta eficiência, normalmente ela tem baixa competitividade. Você ganha aqui e perde aqui. Perde aqui. Então você põe no solo, você fala assim, nodulou. Mas quando você nodulou, você vai ver a estirpe nativa que ganhou a competição. Que é de baixa eficiência. Então você tem que ter uma técnica de inoculação muito bem feita. Uhum. E se a sêmen da leguminosa é pequenininha, então a quantidade de Rhizobium que você põe também é pequena. Então você tem que pensar nisso. Então você tem que pôr um nutriente que é muito importante para a leguminosa, que é molibdênio. Tá. Então é um micronutriente que você põe para dar um arranque. Uhum. Esse micronutriente dá um arranque muito grande, dá um gap de vantagem, né? Outra coisa é você pôr fósforo, por exemplo. A leguminosa responde à adubação de fósforo em qualquer fase da planta, né? Okay. A gramínea não. A gramínea responde a fósforo no estabelecimento. Depois do estabelecimento você pode ver trabalhos científicos de monte aí que ela não responde a fósforo, né? Mas a leguminosa sempre responde.
Então você tem que ter uma adubação fosfatada programada para o pasto consorciado. Outra coisa é você saber escolher a mistura, né? Nem toda leguminosa vai com todo o capim. Então você tem que ter um capim que tem um porte diferente, diferenciado, para você escolher uma leguminosa trepadora volúvel, ou uma leguminosa subarbustiva, né? Outra coisa você falou, palatabilidade. Geralmente a leguminosa é de baixa palatabilidade porque ela tem alguns fatores de antiqualidade, como tanino, como saponinas, que o animal tende a não pegar. Sim. Mas como o boi come com a língua, e se você tem uma leguminosa que enrola no capim, ele come sem querer. Sim, uma ingestão meio que Então, involuntária. involuntário ele leva, mas ele levando aquele lá, ele leva mais proteína para a barriga dele, né? Então tem uma série de vantagens, de estratégias, como você falou, de arte, que o pecuarista e o boi, que é o aplicador da fisiologia vegetal, tem que usar para manter aquele pasto consorciado por anos, né? Agora, pegando o gancho do comentário do senhor sobre a realidade hoje com relação à disponibilidade de cultivares de leguminosas no mercado, né? O senhor falou que algumas décadas atrás nós tínhamos uma quantidade muito maior de cultivares. Hoje em dia nem tanto assim. Só que em contrapartida, o número de cultivares de gramíneas só vem aumentando, né? Inclusive citando aqui, claro, e fazendo essa observação do trabalho da própria Matsuda, dos pesquisadores, né, da equipe do senhor. Então, assim, nós temos uma gama muito maior de gramíneas disponíveis e uma gama menor de leguminosas. Então, hoje, existem materiais que são mais apropriados para uma consorciação? Ou seja, quais são os materiais que se dão bem quando a gente pensa em consorciar com uma leguminosa hoje dos materiais que nós temos disponíveis no mercado? Essa colocação sua é muito, muito bacana, porque realmente a nossa equipe de pesquisa aqui, inclusive da Matsuda, né, tem trabalhado intensivamente com gramíneas, né? E nós temos aí uma oferta muito grande de gramíneas, inclusive saindo daquele binômio Brachiaria panicum, né? Hoje nós temos, o Dr. Walter está produzindo cultivares híbridos, né? De andropógon, de cetária, de cencros, de digitária, né? Quer dizer, saiu daquele binômio, né? Brachiaria panicum. Mas isso também tem um fator histórico, né? Primeiro que é muito mais fácil você trabalhar só com gramínea, porque você está trabalhando com uma família só, né? Segundo que é mais fácil você manejar, né? E outra é o conforto, né? É muito fácil ter o conforto de ficar escondido atrás de um saco de adubo nitrogenado, né? Só que o saco de adubo nitrogenado é um recurso finito, né? É um adubo mineral, né? Então, a ciência e a humanidade está caminhando para um sistema autossustentável, de sustentabilidade, de respeito ao ambiente, né? Então, a ideia é procurar recursos melhores do que o químico, né? Que seria o adubo, né? E nós temos, realmente, você falou o seguinte, nós temos enfrentado bastante discussão em termos de retomar a pesquisa com leguminosa, né? Nós já temos algumas leguminosas aí híbridas da Matsuda, na própria Matsuda nós temos algumas leguminosas híbridas que vão voltar à baila, né? Vão voltar a ser trabalhadas, a ver compatibilidade entre espécies. E como você disse, nem toda, por exemplo, toda gramínea pode ser consorciada? Pode, mas não com toda a leguminosa, né? Então, por exemplo, capins de alta produção, né? Capins tipo MG5, né? Capins tipo paredão, né? São plantas de difícil consorciação. Então, você não vai usar uma leguminosa trepadora volúvel ali. Você usa uma leguminosa arbustiva ou subarbustiva, que ela foge daquela competição com o capim. Então, ela tem um fuste, ela tem um troncozinho, né? Que ela foge, ela sobe e ela foge. Então, você mantém essa leguminosa assim. Isso usou-se muito na Austrália, nós vimos lá, Leucena, por exemplo, é um exemplo, né? Guandu é outro exemplo, mas nós temos vários exemplos assim, né? Mas, por exemplo, com Ares 2, né? Que é um capim que está tendo, é um sucesso da Matsuda, né? Ares 2 é uma planta específica para leguminosa trepadora volúvel, porque é um capim de baixo porte,
ele é mais ereto, mais aberto, então ele facilita a entrada de luz, de sol. O que é maravilhoso, acredito, porque em se tratando de um pânico, o teor de proteína desse material já é alto, né? E você combinando isso com a leguminosa no sistema... Exatamente, exatamente. Quer dizer, você une o útil e o agradável, né? Ele tem uma estrutura boa, uma arquitetura de planta boa, ele já tem um valor nutritivo alto, você vai só melhorar, né? Realmente. Agora, o senhor falou sobre a questão da adubação nitrogenada, que seria o clássico quando a gente pensa em adubação das pastagens para o crescimento da gramínea, né? Quando eu penso nessa adubação que é necessária para a gramínea, quando eu tenho a leguminosa no sistema, eu consigo verificar, eu sei que é uma pergunta talvez um pouco complicada, porque existem outros fatores que vão influenciar, mas eu consigo perceber uma economia nessa adubação nitrogenada que eu preciso fazer para a gramínea, quando eu tenho a leguminosa no sistema também colocando proteína, também colocando nitrogênio? Consegue. Consegue, inclusive, com um ensaio bastante simples. Se você pegar, por exemplo, fizer uma parcela de um capim sem nada, uma parcela de um capim consorciado com um teor de leguminosa que a gente considera ideal, que seria 30% de leguminosa na matéria seca. E aí você pôr esse capim com 50 kg de N, capim com 150 kg de N, com 100 kg de N, assim por diante, vai aumentando. E você simplesmente mede a produção. Você vai ver que o capim com leguminosa, ele produz tanto quanto um capim com 150 kg de N, mais ou menos. Que coisa. Então, a produção é próxima de uma adubação de 150 quilos. Porque na verdade, eu acredito que como qualquer empresário, né? E hoje a gente trata a atividade pecuária como uma atividade empresarial, e tem que ser assim, né? Tem que ser profissional, como é uma empresa. O produtor, o pecuarista está pensando assim, tá, mas o que eu ganho com isso, né? E ganha muito. Então, ganha muito. São muitas vantagens quando a gente pensa na questão da consorciação. Agora, doutor, caminhando já para o finalzinho desse nosso bate-papo, de repente o produtor que nos acompanha está convencido de que é um bom caminho fazer uma consorciação, de repente ele nunca fez. Então, qual que seria o passo a passo? A partir de agora, vamos introduzir uma leguminosa no meu sistema. Então, qual que seria esse caminho para que ele faça da maneira correta, para que ele tenha uma pastagem consorciada, produtiva, longeva, gerando valor ali com os animais que ele tem? Então, seguindo a moda agora, né? Que tudo é moda, né? Mas seguindo a moda agora, e várias empresas lançaram, inclusive a Matsuda acabou de lançar agora uma mistura, né? Que é o mix cerradão, né? Eu sugeriria que nesses mix próximos que vierem, seja incorporada uma leguminosa, né? Okay. Então você tem aí, já no mix já vai a mistura de gramíneas, que seja qual for que a empresa vai lançar, mas que incorpore uma leguminosa ali e inclusive acompanhe um pacote tecnológico de como manter aquele pasto consorciado estável, né? Eu acho que é por aí. O começo seria isso. Eu acho que as empresas de semente, com todo o departamento técnico que tem, todo o suporte que dá para o produtor, para o cliente, né? Ela pode já oferecer um pacote onde você tem um mix de gramíneas e uma leguminosa lá dentro. E aí a equipe técnica da empresa, no caso da Matsuda, né? Orientar, olha, planta dessa maneira e mantém assim. Eu acho que é o primeiro passo. E acredito que o comentário do Dr. Paulo é perfeito, né, gente? Não basta ter somente um bom mix ou bons produtos, boas cultivares. A gente precisa trabalhar com empresas que nos ofereçam algo mais, né? Um trabalho sério de um departamento técnico que faça esse papel da extensão rural, levando aos produtores as informações de como trabalhar da forma correta com esses materiais. E no caso da Matsuda, muitos desses materiais desenvolvidos, né, através da nossa equipe de pesquisadores e consultores, e eu falei com um deles hoje aqui nos nossos estúdios, que é o Dr. Paulo Bardawil. Nós temos também aqui, fazer a menção do Dr. Walter, que também compõe essa equipe, está com a gente aqui nos estúdios. Dr. Paulo, muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista, que o senhor tenha um bom dia, espero encontrá-lo aqui novamente em uma próxima ocasião. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de divulgar uma coisa que eu considero muito importante.
Ficamos por aqui, a você um abraço, até o próximo encontro. Se você não é inscrito ainda no canal, faça isso. Acione também o sininho das notificações para você receber as novas edições do Matsuda em Foco. Forte abraço, até a próxima edição. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.